a gente traz exatamente uma breve história do pastor luterano alemão, o Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um dos poucos pastores que se manifestou contra o nazismo de Hitler, antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1939. E 2 anos antes, em 1937, o pastor Dietrich Bonhoeffer publicou o seu mais famoso livro, chamado O Custo do Discipulado, que era uma exposição do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, o sermão que Jesus ensinou para os seus discípulos, no qual ele comenta o que significa seguir a Cristo. Exatamente no contexto de uma Alemanha que está prestes a eclodir uma Segunda Guerra Mundial, no início do nazismo, e a preocupação principal do pastor Dietrich era combater aquilo que ele chamava de graça barata. E para ele, graça barata significava uma graça que oferece perdão sem arrependimento. Graça barata é oferecer a comunhão ou a santa ceia sem a confissão dos pecados e um discipulado sem cruz, sem renúncia, sem entrega. Então, para o Dietrich Bonhoeffer, isso significava uma graça barata. Ou seja, não estava a igreja valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esta é uma graça que não implica nem obediência nem submissão a Cristo. É a graça barata. E por causa do seu compromisso com Cristo e com a cruz de Cristo, ele foi levado à morte de uma maneira precoce em abril de 1945. Faltando mais ou menos 2 meses para a rendição do nazismo, toda aquela cúpula, antes do próprio suicídio do Hitler, porque ele se recusou a se entregar e ele se suicidou. Então, 2 meses antes, ele ordenou que o Dietrich Bonhoeffer fosse assassinado, fosse morto a tiros. Ele estava preso porque ele era contra o nazismo. Mas mesmo preso, à semelhança de Paulo, o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer escreveu muitas cartas da prisão, que essas cartas estão em conhecimento público, onde as pessoas naquela época, a igreja era edificada pelo ensino e pela orientação do Dietrich. E quando a gente pensa em seguir Jesus, isso significa em ser seu discípulo, em ser chamado por ele para segui-lo. E o chamado de Jesus não é um convite para uma colônia de férias, nem para uma vida confortável, longe dos problemas da vida. Mas também não é um convite para uma vida dentro de um monastério, onde você fica livre de todas as tentações. Não, o convite é para segui-lo, se submeter à sua autoridade, à sua ordem, à sua palavra, aos seus mandamentos. O convite é para ser seu discípulo, é para aprender dele, que é manso e humilde de coração. E em Lucas capítulo 9, nos versos 57 a 62, que é o texto que nós lemos, Jesus aqui apresenta 3 curtos diálogos que ele teve com 3 pessoas candidatas ao discipulado, a segui-lo. Então, o que que Jesus ensina a esses 3 candidatos, através desse diálogo com eles,
E ensina também para nós, que acabamos de ler, ou quando relermos esse texto, o que ele ensina para a gente sobre o que significa segui-lo. O que significa ser discípulo de Jesus. No primeiro diálogo, no verso 57, diz que um homem se apresenta. Ele não foi convidado, recrutado pessoalmente por Jesus. Jesus estava caminhando e ele se apresenta no meio da estrada e diz: mestre, eu quero te seguir. Aí parece que Jesus não sentiu muita firmeza nele. Parece que Jesus achou que ele estava fazendo uma declaração superficial. E aí no verso 57, Jesus disse para ele: olha, as aves têm os seus ninhos, não é? As raposas também têm as suas tocas, onde morar, tem segurança, tem abrigo. Mas eu, o Filho do Homem, não tenho nenhum lugar para reclinar a cabeça. O que Jesus está querendo dizer para ele? Olha, se você está procurando segurança, conforto, ao me seguir, você está procurando a pessoa errada. Porque é o seguinte: as pessoas que querem segurança, elas estão fazendo aliança e acordo com o sacerdócio judaico, ou então se submetendo ao Império Romano. Então as aves dos céus, Jesus está usando essa metáfora aí para representar exatamente a elite judaica. E as raposas, o poder político romano. Em Lucas, por exemplo, capítulo 13, verso 32, Jesus diz, e ele chama o próprio Herodes, né, de raposa. Então, o que Jesus está dizendo para ele? Olha, se você está procurando status, conforto, no discipulado, em me seguir, e aí trazendo para os nossos dias aqui, se a gente está querendo procurar status, conforto no cristianismo, estamos procurando a religião errada. O próprio C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele pregando aquilo que está escrito ali no livro, né, Cristianismo Puro e Simples, em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, pela rádio BBC de Londres, tentando trazer para as pessoas um parâmetro bíblico do que seja o cristianismo, porque eram nações nominalmente cristãs que estavam brigando entre si, ou fazendo guerra com outras nações. Então, em Cristianismo Puro e Simples, ele diz o seguinte: se você está procurando conforto no cristianismo, não procure o cristianismo. Você está procurando a religião errada, porque o cristianismo fala de cruz, fala de negar a si mesmo para seguir Jesus. O próprio Jesus, no texto de Lucas capítulo 9, verso 23, ele disse: se alguém quiser me seguir, tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em João capítulo 12, isso não está aí na programação, tá? Mas diz que Jesus pregou para a elite sacerdotal. E eles creram que Jesus era o Filho de Deus, mas se recusaram a confessar o nome de Jesus publicamente. Por quê? Porque eles amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus, do que da glória de Deus. Então Jesus está dizendo para esse moço que está fazendo um compromisso volúvel, sem reflexão, sem ponderação, do custo do discipulado, dizendo para ele o seguinte: olha, se você está procurando status no cristianismo, na fé cristã, você está procurando no lugar errado, porque o Filho do Homem será rejeitado, sofrerá. Quando você lê Daniel capítulo 7, verso 14,
O filho do homem profetizado ali é um filho do homem poderoso, de domínio, de glória, de poder. E essa profecia é verdadeira, mas ela não se remetia, não se referia à primeira vinda de Jesus, mas à segunda vinda, que é a que nós aguardamos agora como igreja. Então ele virá o Filho do Homem, diz a palavra de Deus, ele mesmo garantiu que virá com poder e grande glória. Mas quando ele veio pela primeira vez, ele não veio para matar, mas para salvar. Porque o Filho do Homem veio para o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. E aí Jesus está falando aqui para eles em Lucas 9:22, nós somos informados aqui em Lucas 9:22, que o Filho do Homem vai sofrer, vai ser entregue pelos homens, vai ser crucificado. E muita gente hoje tem aderido ao cristianismo, mas de uma maneira irrefletida. O que a gente chama de adesão e não conversão. Pessoas que estão aderindo ao cristianismo por adesão e não por conversão, sem discernir o que significa seguir a Jesus. E nós não sabemos qual foi a resposta que esse primeiro candidato deu, fica no ar, fica em suspense, porque serve para a gente também. É interessante que essas parábolas e metáforas que Jesus usa aqui para falar sobre o que significa segui-lo, fica tudo em suspense. A gente não sabe o que aconteceu com as pessoas, porque é exatamente para que quem ler o texto e para nós que estamos ouvindo a pregação aqui nesta noite, também reflita qual vai ser a nossa decisão. Que tipo de Jesus nós estamos seguindo? Qual é o Jesus que nós projetamos, idealizamos, para usar uma terminologia freudiana? Porque muitas vezes os pais projetam nos seus filhos os sonhos que foram frustrados. Assim pregava Freud. E muitas pessoas vêm até Jesus projetando algumas coisas que Jesus fará por elas. E se Jesus não faz, elas se decepcionam. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas também, no capítulo 24, Jesus já ressuscitado, e 2 discípulos indo para a aldeia de Emaús, se encontram com Jesus, e eles estão desolados, desesperançados, e eles dizem para o próprio Jesus, sem saber que era Jesus ressuscitado, e nós esperávamos que ele fosse restaurar o povo de Israel, e ele morreu. Então as nossas expectativas foram frustradas. Então que tipo de Jesus você abraçou quando você ouviu a pregação do Evangelho? Ainda é esse Jesus dos Evangelhos? Se é, parabéns para você. Deus te abençoe. Amém? O segundo candidato, diferente do primeiro, ele é recrutado pelo próprio Jesus. Ele está na beira da estrada e Jesus o chama para segui-lo. E dá 3 ordens, 3 comandos para ele. Primeiro, segue-me. Segundo, vá. E terceiro, proclame ou anuncie o reino de Deus. E ele fala assim para ele, olha, venha e me siga. E ele dá uma resposta para Jesus. Ele diz assim, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Senhor, eu vou te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Aí Jesus fala assim para ele, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Essa resposta de Jesus carece de explicação.
Porque parece que as pessoas acham que Jesus foi insensível com o funeral desse rapaz, do pai dele. Mas espera aí, que insensibilidade de Jesus? Que negócio é esse? Por que ele não deixou o rapaz ao menos enterrar o pai dele? Porque essa leitura, é lógico que isso não tem nenhum tipo de consonância. Jesus é sensível às pessoas. Quando o próprio Eliseu, por exemplo, lá no Antigo Testamento, ele decidiu seguir Elias, ele pediu para Elias: deixa eu me despedir da minha família. Ele foi lá e preparou, um churrasco e a família, e foi embora depois. Então a Bíblia não é insensível com esse tipo de relacionamento entre pais e filhos, paternidade, maternidade, família, porque a Bíblia é família. Amém, meus irmãos? Agora, eu acho que Jesus está dizendo alguma outra coisa aqui, mais forte. Mais ou menos aquele moço está dizendo assim para Jesus: Jesus, deixa meu pai morrer primeiro, para depois eu te seguir. Então ele estava cogitando a possibilidade de seguir a Jesus, mas a perspectiva dele era longínqua. Senhor, tu sabes que existem regras na nossa sociedade judaica. Senhor, tu sabes que é costumeiro entre nós, os homens, não sairmos de casa para imigrarmos para outro lugar até que o nosso pai morra. A gente respeita as convenções sociais e familiares. Aí Jesus está dizendo assim para ele: eu preciso estar acima das convenções sociais, familiares e culturais. É por isso que ele diz assim para ele: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Deixe a sociedade fazer aquilo que ela quer. Mas o mais urgente para você é proclamar o reino de Deus. Porque há momentos na nossa vida que o seguir a Jesus vai conflitar com valores, costumes e culturas de uma sociedade e de uma família. Eu já ouvi história de irmãos aqui que quando eles tomaram decisão de seguir a Cristo de perto, de verdade, se batizar, já adultos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se tornar um cristão de igreja evangélica, os pais não gostaram, os avós acharam ruim. Então vai chegar um momento na vida da gente que a gente vai ter que tomar uma decisão. Existem valores da nossa família que são aceitáveis, mas há valores da nossa família que vão conflitar com os valores do reino de Deus. E aí a gente precisa tomar uma decisão entre obedecer aos homens ou obedecer a Deus. E isso então, depois de uma boa caminhada com Jesus, ficou claro para Pedro. Porque quando ele foi ameaçado de não continuar pregando o Cristo ressuscitado, no capítulo 4 de Atos, ele disse para o tribunal judaico chamado Sinédrio: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos deixar de pregar Cristo esse crucificado e ressuscitado, ainda que isso custe a nossa vida. E de fato custou a vida deles. Todos os apóstolos sofreram por amor a Cristo, porque eram seguidores de Cristo, porque eram discípulos de Cristo, e levaram esse discipulado até a última consequência, que é a morte. Todos eles morreram, foram assassinados pelos seus inimigos por causa da sua fé, exceto o apóstolo João. Todos os apóstolos foram martirizados.
É por isso que quando Tiago e João estão lá no Evangelho de Marcos, né, brigando entre eles, e a mãe ainda corroborando, para ver quem é que seria maior lá no reino dos céus, quando Jesus, né, reinasse, e eles fazem um pedido para Jesus, que eles queriam sentar uma à direita, outra à esquerda, né, no reino de Jesus. Aí Jesus falou assim: vocês sabem o que vocês estão pedindo? Não, sabemos. Não, vocês não sabem. Vocês acham que vocês podem beber do meu cálice, do cálice que eu vou beber, que é o sofrimento e a morte? Ele disse: não, nós podemos beber do teu cálice. Estavam pensando na ceia, talvez, lá no cálice do quiduche, da bênção, da Páscoa, né? Não, esse cálice aí está bom, Jesus. O cálice da bênção eu quero mesmo, do quiduche. E Jesus está falando do sofrimento. Aí Jesus fala assim: olha, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, eu não posso garantir, porque isso aí pertence ao Pai. Amém? Mas quanto a vocês beber do meu cálice, está garantido. Eu vou permitir para vocês. Eles: tá bom. Não sabe o que está pedindo. Coitados. Todos morreram martirizados. Todos. É duro. Mas eles levaram a fé até a última consequência. Por isso que o subtítulo dessa pregação, dessa série é o discipulado levá-lo a sério. Porque não pode ser uma decisão irrefletida. O próprio Jesus contou também uma outra parábola, dizendo: olha, alguém que deseja me seguir precisa calcular o preço. A semelhança de um homem que vai construir a sua casa, que tem que fazer o orçamento, para que não comece e fique pela metade. Então Jesus nunca ofereceu um caminho fácil para segui-lo. É lógico que ele disse: aquele que deixar tudo por causa de mim, receberá neste mundo 100 vezes mais, e no futuro a vida eterna. Isso é bênção. A salvação é de graça, amém? Olha, a outra parábola que Jesus conta: certo homem encontrou um tesouro num campo, mas o campo não era dele, era de outro. O que ele fez? Comprou a fazenda, comprou aquele campo e ficou com o tesouro. Assim é o reino de Deus, disse Jesus. Ou seja, o tesouro, a salvação é de graça, mas o discipulado, o caminhar com Jesus tem um preço. Tem um preço. Porque aquele terreno, aquele campo teve um preço. O tesouro não. O tesouro veio de graça. Mas a caminhada com Jesus tem um preço. Cada um de nós aqui sabe o preço que tem pago para ser fiel a Jesus. Sim ou não? É verdade. O terceiro diálogo, e o último, desse terceiro candidato é diferente. Na verdade, ele é semelhante ao primeiro. Ele não é recrutado por Jesus. Ele se oferece também. Ele disse: Senhor, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu dar a Deus a minha família, aos da minha casa. Os versos 61 aí, e 62, né? Deixa eu despedir da minha família, dar a Deus. Interessante que, mais uma vez, parece que Jesus está sendo aqui intolerante, né? Insensível, porque, puxa vida, que resposta, né? Olha, aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, porque se olhar para trás, né, não está apto para entrar no reino de Deus.
Que resposta? Por que Jesus não foi mais simpático? Né? Oh, legal, tudo bem, vai lá, dispersa da sua família, estou aqui esperando você, lá naquele bar ali, não sei o quê, na casa de Pedro, não sei o quê. Não, Jesus dá uma resposta desse tipo. Naquela época, no contexto judaico do Oriente, era costume os rapazes, antes de sair de casa, de casar, de emigrar, ir para outra região, longe, eles tinham que conversar com a família. Sério. A gente está numa sociedade ocidental, que a gente se sente tão independente, que a gente há uma distância cultural. É aquilo que a gente estuda em hermenêutica. Quando a gente pega um texto bíblico, a gente sabe que existe uma distância cultural também entre o tempo em que o texto foi escrito e o tempo que nós estamos vivendo. Mas naquela época, eles tinham que pedir permissão para a família. A família tinha que abençoar. Pai, eu estou querendo ir embora lá para os Estados Unidos. Tem que pedir permissão para o pai e para a mãe. Mesmo velhos, mesmo se fossem casados, é a cultura deles. O que é que Jesus está dizendo para ele? Mas o que antes ele disse para Jesus? Eu vou conversar com a minha família, Jesus. Se a minha família autorizasse o uso da minha casa, ou seja, o meu pai, a minha mãe, permitirem, eu vou te seguir. E o que Jesus está dizendo para ele? Eu sou a autoridade maior do que seu pai e sua mãe. Se você quer me seguir, você precisa tomar essa decisão. Por quê? Porque aqui Jesus não é apenas um mestre. Ele é o Filho de Deus, ele é Deus. Quem é maior? Deus ou seu pai e a sua mãe? Oi? É isso que Jesus está dizendo. Quando você decide seguir Jesus, você agora está se colocando debaixo da autoridade de quem? Quem é a autoridade máxima na sua vida agora? Jesus, sabia? Você sabia disso? É por isso que quando Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 5, ele diz assim, que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha a referência, quem é? Cristo. A esposa deve ser submissa ao seu marido como ao Senhor, porque em última instância ela é submissa a quem? A Cristo. E quando vai falar do relacionamento entre patrões e empregados, tanto no capítulo 6 de Efésios, quanto no capítulo 3 aos Colossenses, ele diz assim, que vós, escravos, que no nosso contexto aqui seriam os empregados, obedeçam aos vossos senhores, aos vossos patrões, e ele diz assim, como ao Senhor. Por quê? Porque quando a gente se torna cristão, a autoridade absoluta da nossa vida é Jesus. Todo homem que está debaixo da autoridade de Jesus será um bom marido e um bom filho. Porque Jesus nunca vai instruí-lo a desonrar seu pai e a sua mãe. Toda moça que é submissa a Jesus será submissa ao seu marido. E todo profissional submisso a Cristo, que entende que o seu trabalho é para Cristo, para a glória de Cristo, ele será um bom funcionário. Quem está entendendo? Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu mando?
Essa foi a pergunta de Jesus. Eu sou o Senhor da sua vida? Sim, então me obedeça. Agora veja o Evangelho de Marcos. Mateus capítulo 10, para a gente entender esse fechamento aqui. Quando ele diz assim, verso 32, Mateus 10, 32. O discipulado de Jesus é um discipulado radical, irmãos. É de raiz. Radical significa raiz. Ele é básico, ele é fundamental. Não tem meias palavras. Ele diz assim, Mateus 10, 32 ao 39. Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. É duro, né? Eu não passei por isso. Eu tive apoio da minha família para seguir Jesus. Mas eu sei que tem gente aqui que não teve apoio, que foi perseguido pelo próprio pai, pela própria mãe, por causa do Evangelho. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém? Discipulado de Jesus é radical, né? Fala-se muito de esportes radicais, jovens radicais, não é verdade? Mas radical é seguir Jesus. Radical é ser discípulo dele. Porque eu nunca li de nenhum mestre espiritual, moral, palavras do tipo: se alguém bater na sua face, dê a outra. Ninguém. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ninguém pode falar isso. Então o discipulado de Jesus é radical. É abençoador? Sim. Mas tem um preço. Então Jesus está dizendo para esses 3 candidatos e para nós. Para o primeiro, ele diz: olha, o Filho do Homem não é uma figura vitoriosa, não é? Popstar, como você espera. Você está disposto, não é, a palmilhar o sofrimento comigo? Ao segundo candidato, Jesus está dizendo para ele assim: você está disposto a ser leal a mim, mais do que ser leal às convenções da sua sociedade, da sua cultura? E para o terceiro e último candidato, ele diz assim: a minha autoridade é absoluta. Tem que estar acima da sua família. Você está disposto? Você está disposto a se colocar debaixo do discipulado de Jesus, acima de tudo e de todos? Sim ou não? Sim ou não?